Oi, oi, Lucas! Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Hã? tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Tô bem também, graças a Deus, tudo certinho. Muito feliz em te receber por aqui. Finalmente chegou o dia do nosso podcast. Tava ansioso, tô ansioso até agora ainda, viu? Sabe como que eu sou, né? Sou mais quietinho, mas já estamos em casa. É isso. Sinta-se em casa e bora contar para esse povo que está assistindo a gente aqui no YouTube, no Spotify, lá na plataforma de cursos, um pouquinho da sua história e da sua trajetória. E para a gente começar, eu queria que você pudesse contar para as pessoas quem é você, de onde você é, quantos anos você tem, como que é a sua empresa hoje, para todo mundo conhecer o cenário atual. Pô, legal, muito bom, muito bom. Nádia, eu sou o Lucas, eu sou aqui o esposo da Lari, né? A gente trabalha junto, consegui trazer ela para trabalhar comigo. E no começo da minha história, o que acontece? Né? Aquela rotina normal de jovem aprendiz, de CLT, vamos aprendendo aqui como é que a gente vai fazer, né, na indústria para trabalhar. E, enfim, ali com os meus 18 anos, eu já tomei uma decisão de sair de casa, realmente, né? Daí, saindo de casa, eu pensei, nossa, tem agora duas oportunidades para eu fazer aqui, para eu ser, né? Porque enquanto eu trabalhava como CLT, eu pensava, eu continuo com a minha carreira como CLT, né? E aí eu via as outras pessoas da forma, por exemplo, da forma como eu via o cargo das outras pessoas em que eu queria chegar, ou não, né, no caso, ou se eu ia arriscar em empreender. E eu lembro de um dia que eu liguei para a Lari, eu liguei para ela assim e falei, eu tomei minha decisão. Eu vou sair do CLT, vou sair aqui e vou arriscar tudo que eu tenho, vou fazer dar certo. E é ali que realmente começou a minha carreira, vamos dizer assim, dentro do marketing digital, né? Que ali eu comecei a estudar, comecei a aprender, e aí eu fui começando ali, comecei com social media, inicialmente, lá em 2021, eu comecei a trabalhar mesmo, com social media, e estudando bastante, eu comecei ali a aprimorar minhas habilidades. Eu entrei em agências, por exemplo, para conhecer melhor como é que funciona o processo, né, de trabalho. E aí depois eu fui começando a gostar de um outro lado, né? Comecei a conhecer a gestão de tráfego, comecei a trabalhar mais essa parte de anúncios online. E aí sim eu fui me formando ali, gostando da produção, pegando os primeiros clientes, né? Eu lembro que no começo, para você ter ideia, no comecinho, os primeiros clientes eu cobrava R$ 100 por mês para poder fazer o trabalho. Eu cobrava R$ 100 e Meu depois eu fui queixo subir. caindo no chão agora. Sim, sim. Aí eu lembro que eu pensava que os clientes mais caros que eu tinha eram de R$ 300 por mês. Caracas, Lucas, a gente está falando de um período não tão longe, hein? Era em Não, 2021. estamos falando de 2021, que foi o ano que eu realmente, foi o ano que eu mais aprendi, assim, e mais tive dificuldade ali, a área aqui também, que a gente saiu da casa dos nossos pais, né, e veio morar junto. No caso, uma cidade vizinha, né, meus pais são de Cabreúva, eu moro aqui em Jundiaí. E o que a gente pensou, né? Vamos trabalhar enquanto ela estava indo como CLT, eu estava nesse ramo, né? Estava ali aprendendo, pegando os primeiros clientes. E, cara, R$ 300 era uma loucura, porque. E eu pensava, nossa, esses são os melhores clientes que eu tenho agora no momento. Então, assim, tá no meu sangue e minha vida para dar o resultado ali para os clientes. E foi dessa Caraca. forma que eu fui, assim, aprendendo mesmo na raça, eu diria assim, na raça mesmo de você pegar sem saber nada, realmente procurar pesquisar no YouTube, procurar para todos os lados para conseguir entregar um bom trabalho. E eu lembro que depois que eu, de fato, comecei a me especializar, né, como que eu entrei nessa área de marketing médico, né? Eu conheci uma amiga minha muito querida, que ela é dentista, e aí eu fui fazer uma imersão com ela presencial, né? Fui lá, fiz a gravação com ela, com os alunos dela, e foi ali que eu comecei a ter esse gosto maior, né? Que eu comecei a entender, nossa, olha como os profissionais da saúde realmente se importam, né, com os pacientes, como eles gostam assim, de estudar, né, aprender, se especializar, e como eu gosto Isso, bastante de estudar, pode isso foi falar. em que ano, Lucas? Isso 2023, aí foi em 2024? 2022 para 2023, ali no finalzinho.
que aí que eu comecei realmente a ir presencialmente para poder conhecer mais essa questão da imersão. Foi uma imersão de 3 dias, e ali eu fui para fazer mais uma captação de vídeo, né? Como eu ainda estava fazendo a transição ainda Ou do seja, social foi media. picadinho pela área da saúde nesse evento. Foi ali que eu me apaixonei, mesmo. Eu falei, nossa, que bacana essa área que você até deita assim a cabeça do travesseiro e fala, nossa, isso aqui faz sentido fazer, sabe? Que legal. E aí você fechou com essa cliente ou quando surgiu esse primeiro cliente médico? Ou da área da saúde, né? Sim, sim. No caso, como eu já conhecia essa profissional, no caso, eu tinha abordado ela a primeira vez, em meados ali de 2021, para poder fazer a gestão das redes sociais dela. E naquela época a gente nem sabia exatamente social media, ou era gestor de mídia social, não sei. Enfim, eu abordei porque eu estava fazendo um desafio, ele realmente queria prospectar, né? E aí foi ali que ela falou. No caso, a gente não tinha fechado naquele momento, mas ela falou, nossa, mas eu gostei muito do teu trabalho, eu gostei muito da forma como você me apresentou. E aí plantou aquela sementinha, sabe? E aí, depois de alguns anos, ela me chamou e falou, não, você vai ser responsável por cuidar desse projeto comigo, que era um projeto, é um projeto até hoje que ela faz várias edições, né? E começou ali com uma turma pequena e a gente, né, eu fui lá pro presencial para poder dar o suporte, não só na recepção do pessoal, né, mas também ali na questão da transmissão ao vivo, e tinha outras alunas online. Então, eu ficava ali no Meet, ali olhando ali direto para poder responder as dúvidas, esperar ali realmente para poder auxiliar ali, né, o pessoal que estava assistindo online. Então, sim, foi muito legal. E foi ali que eu falei, nossa, que bacana mesmo. Depois disso, Nath, ali em 2023, lá para o finalzinho de 2023, que aí eu realmente comecei a trabalhar nessa área, tanto que entrei numa outra agência mais voltada para tráfego pago também, e ali a gente atendia somente nutricionistas. Então, aí foi Olha o aí que a gente. destino. Olha o destino aí se cruzando, né? E ali realmente que eu comecei a entender mais sobre essas questões da área médica, sobre algumas restrições, sobre o que fazia sentido anunciar, o que não fazia. E aí como a gente fazia bastante trabalho nessa agência de trabalho operacional mesmo, de subir campanhas, às vezes de ali fazer um site também, fazer um roteiro. Então eu fui me formando ali naquele momento, eu fui aprendendo essa parte operacional. Só que só depois, realmente, depois desse bom tempo que eu fiquei, foi em 2024 para 2025, agora, esse ano, que realmente girou aquela chave de eu pensar, eu preciso ser mais estratégico. E aí foi aí que eu te conheci, que eu olhei e falei, nossa, que legal a forma como ela ensina os alunos, a forma como ela explica que não vale a pena, por exemplo, só ser um vendedor de posts ali, né, pacotes de posts, ou ser apenas um gestor de tráfego que vai prometer um resultado do gerenciador de anúncios. Você tem que ter uma cabeça estratégica. E aí foi ali que eu pensei, né, cada vez mais e fui entendendo a forma como você explica, né? Comecei a seguir, eu conheci você pelo Instagram. E aí foi ali que eu fui seguindo ali os seus posts, né? E depois chegou uma hora que eu não consegui mais aguentar na ida para a imersão, né? Falei, voltei aqui para a imersão, não tem o que fazer. Eu vou ter que ver isso de perto, você falou, né? Vou ter que, como o Magno disse, né? Se for coisa de charlatão, por exemplo, eu já desligo e vou embora. Mas eu não consegui desligar. Na hora eu falei, isso aqui é muito bom. Nunca tinha ouvido muitas coisas que você comentou, que você comenta ali, principalmente nessa parte de você virar a chave para você ser estrategista e você poder pensar desse lado, se você ser um parceiro de negócios do seu cliente, não só um prestador de serviço, um fornecedor, né, como você comenta. Então, foi ali que mudou a chave de tudo. E eu pensei, é isso que eu preciso ser. Eu não posso ser um prestador de serviço, eu tenho que ser um estrategista. Não, muito bom esse resumão que você trouxe aqui para a galera te conhecer. E a gente já vai dar um spoiler aqui para eles. Se você já fatura mais de 10K por mês e hoje você tem a sua agência. Me fala um pouquinho de como que está a sua estrutura agora e depois a gente vai ponto a ponto falar desse meio do caminho. Perfeito, perfeito. Nossa, vou te falar. Depois que eu entrei no Média 10K, a minha vida ela deu uma virada mesmo, assim. É até difícil de lembrar em passos o que aconteceu em cada mês, porque
Eu lembro que eu entrei no meio ali de abril, né, na imersão, e até então, dali para frente, só foi projeto bom, muito bacana, chegando, muito parceiro, né, que eu venho trabalhando ali, mesmo da comunidade, né, como eu tenho compartilhado bastante ali, às vezes é algo que eu tenho aprendido, eu gosto de contribuir, né, na comunidade, eu gosto de conversar ali com o pessoal também, e o pessoal fala que legal, eu gosto bastante dessa dica, e como eu tenho essa parte, esse braço mais forte nessa questão do tráfego pago, né, muitos deles me conheceram dessa forma, e aí eu acabei entrando em grandes projetos, bons projetos mesmo assim, bastante desses fornecedores, fora os clientes que a gente já tem aqui, eu e a Lara, né? Como eu comentei, eu consegui trazer ela estava muito insegura ainda no começo, porque como eu ainda estava aprendendo também, né, e depois que eu realmente comecei a trazer esse resultado, quando a gente entrou no Med 10K, foi ali, eu estava faturando 5 mil reais, e agora a gente fatura quase 15. Então, assim, é muito doido isso, né? Em pouco tempo, pouquíssimo tempo, comparado com esse mundo do digital, se você olha, né, um tempo que você pode crescer, se você se dedica de fato, se você procura, assim, bons parceiros, procura bons clientes, você de fato consegue, sim, um bom trabalho ainda mais nesse mercado de marketing médio. Então, assim, foi uma luz muito grande ter entrado na comunidade, ter estudado o curso, por exemplo, ter me formado nessa parte mais estratégica, né, desse pensamento estratégico, é o que foi a virada de chave para mim, e poder ser um parceiro de negócio para os clientes que a gente atende aqui hoje, ele é na área, né, na nossa empresa hoje, como também os parceiros que a gente vem feito aí em algumas comunidades, em comunidades como a sua também, que tem ajudado demais, tem sido muito incrível cada projeto que eu tenho entrado, sabe? Que demais. Então, oficialmente, a Lari não está mais no CLT, e hoje vocês trabalham juntos na agência que vocês construíram, é isso? Exatamente, é isso. Que Pois salto! Ela chegou para mim no dia que ela pediu a demissão, ela com medo, tava tremendo, assim, nossa. Bichinha. Aí ela, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai trabalhar, né, e vai continuar fazendo, seguindo esse caminho, né, e eu vou te guiar nessa parte, vou te ensinar como que a gente faz esse trabalho, porque, assim, ela foi se mudando aos poucos, foi pegando os clientes também e aprendendo comigo, e agora, assim, ela é totalmente independente, eu tenho um baita orgulho dela, toda vez eu falo dela, eu digo, nossa, que Ela é top, né, assim, maravilhosa. sim, e se não fosse ela também, eu não tinha chegado aqui, se não fosse tudo que ela me motivou, tudo que a gente suportou Todo junto, né, para a gente apoio. conseguir, todo apoio, e assim, se não fosse ela de fato, a gente não teria chegado nesse ponto. Tanto foi ela que falou, eu com um frio na barriga danado para entrar, né, no Match 10K, eu falei, meu Deus, mas esse investimento é muito alto para a gente fazer agora, e tudo mais. Aí ela falou, não, você não confia, você não tem certeza, você não tinha me falado que a gente ia conseguir, então você vai entrar e você vai me provar que você pode ter esse resultado. E ali, em menos de 3 meses, a gente conseguiu já chegar nesse resultado. E que louco, né? Porque a gente fala do investimento ali no MED 10K e hoje você fatura por mês 4 vezes mais do que o investimento do MED 10K. 4? Eu sou ruim de matemática, mas 4, 5 vezes mais do que tem ali de investimento do MED 10K. Que loucura, né? Bom, mas eu sei que nem sempre foi assim, então vamos contar o meio da história aí para a galera entender como que foi essa construção. Eu queria que você pudesse explicar para a gente como que era o seu trabalho no marketing antes do MED 10K. Como que você atendia esses clientes, se posicionava? Sim, perfeito. Como eu comentei, a gente tinha essa cabeça muito de prestador de serviço, de freelancer, né? De querer pegar um projeto ali, outro aqui, e às vezes cobrar o mais barato possível para poder ali só realmente trazer clientes para dentro da empresa. E aí, muito desses problemas que a gente via era nesse caso da gente realmente não ter essa previsibilidade de faturamento, né, porque a gente tinha ali muito picotado ali os serviços que a gente trabalhava, e também o fato como a gente entregava os serviços que a gente ainda não tinha muita clareza, né, ainda estava aprendendo, ainda tinha que absorver essa parte. Muitas das vezes também, por eu ser gestor, às vezes no começo você acaba indo para outros mercados que
que às vezes não faz muito sentido, talvez você tenha que testar muito para você descobrir, de fato, onde que você realmente se encaixa. E muitas vezes a gente pensava, não, a gente precisa de qualquer tipo de cliente agora, o cliente que tem Pix, né? O cliente que tem Pix é o que é o cliente, meu cliente ideal, né? Aí depois a gente foi aprendendo, descobrindo isso, trabalhando a persona e falando, não, esse é Que o tipo de cliente loucura! ideal. Que loucura! E, Lucas, o que mais te incomodava no seu antigo modelo de negócio, digamos assim? O que me incomodava mais, de fato, principalmente quando eu tinha experiência nas agências, era o fato de eu não ter a liberdade em que eu tinha prometido que eu teria. Porque muito tempo eu tinha me dedicado, eu ficava horas e horas, às vezes, ali à noite, entregando um projeto, trabalhando, e aí, às vezes, eu ficava pensando, faz sentido isso que eu estou fazendo, de fato? Faz sentido eu entregar essa chuva de demandas, né? Sendo que eu não estou colhendo o resultado ali que eu deveria, que realmente... Por que não, né, eu buscar os meus próprios clientes? Por que não eu prospectar, ir atrás? Ou, por exemplo, estar em melhores ambientes em que eu possa, de fato, ter um resultado maior, né, com menos esforço, vamos dizer assim, né, podendo ali colocar esforço inteligente dentro da operação. E foi nesse momento, né, que eu imaginei, pô, se a gente fazer um esforço inteligente, estando em bons lugares, né, participando de eventos, ou estando em boas mentorias, estando em boas comunidades, é assim que a gente consegue ali bons projetos, né, que a gente consegue saber como a gente atende bons clientes também. Porque meu posicionamento antes, na minha operação, né, eu não tinha essa comunicação que eu tenho hoje, que eu era muito travado, eu não conseguia fazer muitas reuniões, e isso me travava muito. Então, assim, é uma coisa que eu ainda tenho melhorado a minha comunicação, né, que eu tenho me esforçado, mas antes era bem, bem pior, vamos dizer assim, eu tinha muito problema para essa questão de comunicação, e até para... o tráfego pago me ajudou bastante, né, e depois essa parte da estratégia como um todo, ser um estrategista, me ajudou bastante a me comunicar com as pessoas, a poder não só gerar resultado, mas mostrar que o resultado está acontecendo, né? Porque esse é Total. um grande problema que a gente vê hoje, é essa questão de muito profissional, ele se esforça bastante, mas ele não consegue mostrar o resultado. E foi só depois dessa parte que eu comecei a não só mostrar relatórios ou os números aqui, né? Eu comecei a falar, esses são os objetivos que a gente tem que chegar, pensar de forma estratégica. Então, assim, isso ajudou demais a poder, Entendi. assim, estar ao lado de pessoas que também pensam estrategicamente, inclusive, hoje, sabe? Muito bom mesmo, assim. Legal. E, Lucas, você sentia que você trabalhava muito e ganhava pouco? Que isso não acompanhava seu esforço com o que você estava ganhando? Sim, sentia demais essa questão, principalmente nos contratos, né, que eu assinava, que eu conseguia, porque muitos deles a gente tinha essa questão de oferecer a proposta e a gente oferecer aquela proposta simples de sempre, né, colocar ali, por exemplo, todos os entregáveis, quanto pacote de posts, quanto pacote ali de, enfim, serviços, né, só que o que agrega realmente para o cliente é você poder mostrar o objetivo para ele, né, qual objetivo ele quer alcançar e o que ele precisa ter como ferramentas, por exemplo, e estratégia para ele chegar naquele lugar. Então, aí depois que eu realmente mudei essa parte, né, que aí começou a ter essa diferença de eu poder explicar como que o cliente vai chegar e como que ele vai investir o dinheiro dele dentro da ferramenta. Eu sempre falo isso, né? Como seu dinheiro vai ser investido? Muita gente quer te explicar o que está sendo feito, mas e o principal, né? Como que você está sendo, como essa estratégia está sendo feita, está sendo desenvolvida dentro do seu projeto. E essa clareza, essa forma de explicar, como se eu fosse um professor mesmo, explicar ali para o meu cliente, ajudou bastante a eu ter essa desenvoltura maior também, a comunicar melhor e também poder vender melhores projetos. E isso ajudou demais assim, a minha rotina. Essa era até uma pergunta que eu ia te fazer. Esse esquema de apresentar projeto anterior te prejudicava na hora de cobrar? Você sentia uma dificuldade de fazer uma cobrança assertiva porque não conseguia comunicar isso de forma qualificada? Como que você se sentia? Sim, sim. Eu me sentia até inseguro antes, porque o que me prejudicava, de fato, era não ter uma clareza.
Porque como que eu vou explicar para o cliente de forma clara como que o resultado dele vai ser feito se eu não tinha clareza sobre esse processo? Então, a clareza me fez com que eu pudesse ter mais confiança para vender isso para o meu cliente, mas também para poder trabalhar melhor no projeto. Então, quando eu realmente tive essa clareza em relação à minha proposta, em relação aos meus valores, a forma de precificar, inclusive, que foi uma coisa que eu aprendi com você, que tem me ajudado bastante, porque antes eu tinha era muito aleatório alguns ali serviços, né, assim, os valores, porque eu ainda estava testando muito. Depois que eu aprendi a ter essa cabeça mais estratégica, eu comecei a entender realmente que não é ali o valor do serviço em si, é o valor da estratégia, não são as ferramentas, eu não cobro pelo Meta, ou pelo Google, ou pela rede social que eu vou gerenciar, por exemplo, eu e a Lari, né? Vai ser pela estratégia, como que a gente vai trabalhar com aquele cliente dentro daquele escopo. E aí isso me deu muita clareza. A precificação, porque se a gente cobra muito barato hoje, por exemplo, para poder fazer algum serviço aqui, por exemplo, algum trabalho, como que a gente vai trazer bons clientes, né, para a nossa operação? Como que a gente vai trazer também bons parceiros, né, quando a gente vai delegar algum trabalho, precisa de algum projeto que tenha mais profissionais, às vezes um profissional de captação, um fotógrafo, como que a gente vai contratar essas pessoas boas para trabalhar para a gente e dar uma boa qualidade também, né, para o nosso cliente. Então, nossa, eu acho que essa é a maior dificuldade, eu acho, de todo mundo que começa no marketing nesse esquema, né, de pacote de post, pacote de serviço, e aí em algum momento, e o que acontece muito com o profissional ele não considera que o valor, que ele também tem um valor, então ele cobra uma precificação completamente errada, porque ele está abarrotado daqueles clientes de R$300, e aí ele fala assim, beleza, eu preciso agora delegar para o Lucas. Aí ele vai fazer uma reunião com o Lucas fala, mas não custa isso, como que eu vou trabalhar para você, por quanto? Aí, ou seja, ele cai naquele caos de não conseguir mais atender um monte de cliente, faturamento baixo, burnout, loucura, né? Isso é muito comum mesmo no mercado. E essa visão que você trouxe para cá é muito importante, da gente entender que a gente tem que trazer parceiros para trabalhar com a gente e que o mercado tem um valor. Então, a gente não pode precificar literalmente da nossa cabeça, né? Precificação é uma coisa que tem que ser feita de uma maneira muito correta. Bom, então você estava vivendo esse caos, digamos assim, de tentar entender como o mercado funcionava, valorizar seu trabalho também, posicionamento, e aí você me conhece. E eu quero saber de ti, o que te chamou a atenção no MED 10K? Em que momento você começou a considerar que aquela formação era de fato para você? Legal. No momento em que eu tive aquela clareza, de fato, do que eu ia fazer, foi quando realmente eu vi essa parte realmente na imersão, inclusive, quando eu entrei, né? Aí eu pensei, nossa, esse conteúdo que eu tenho aprendido aqui, eu não tinha aprendido ali em outros lugares, né? Realmente uma formação 360. Porque eu tinha muito aquela visão de entregar, às vezes, uma parte do projeto e ali depois a gente poder ir crescendo dentro daquele projeto. Mas se você entrega um projeto 360 e você consegue cuidar de toda a operação do cliente, ou ter parceiros ali, né, no ecossistema, facilita demais a comunicação e o resultado do cliente. Então, assim, o que me ajudou demais, principalmente no MED 10K, na imersão e depois no curso, foi ter essa ideia realmente do que vai ser entregue para o cliente. E como que a gente vai empacotar isso tudo aqui, e não pacotes de serviços, em proposta 1, 2 e 3, mas sim em projetos, né, em estratégias que vai dar o resultado para ele. E aí, quando deu essa visão, quando eu realmente aprendi essa parte, né, essa clareza muito grande que a gente tem ali, facilita demais depois para encontrar parceiros, também trabalhar com parceiros, para você encontrar bons clientes, né, clientes que possam pagar pelo investimento, no investimento geral da estratégia 360, né? Então, isso tudo facilitou. A precificação também foi muito interessante, abriu muito a minha cabeça de poder saber quanto custa não só os fornecedores, né, que eu preciso contratar, mas também quanto que eu vou vender para o meu cliente. E hoje em dia, pessoas me perguntam isso também. Pessoas que me perguntam, como você precifica o seu trabalho? Como você pergunta para a Lari também, como você especifica, como vocês trabalham por ali? E era uma pergunta que eu tinha, por exemplo, há uns 3, 4 meses atrás, né? E assim, eu aprendi com você, e aí, assim, legal. o que faz com que a pessoa tenha essa clareza é realmente ela poder
ter esse ambiente, né? Esse ambiente para poder aprender e para poder praticar, mesmo que esteja errando em alguns momentos, né? Vai praticando, vai aprendendo e ali facilita demais. Que Facilita legal. demais mesmo. Que bacana. E aqui você já comentou que teve aí um empurrãozinho da Lari de puxar a sua orelha e falar assim, confia e entra nessa formação. Teve ali uma parte muito considerável da Lari, mas eu quero que você possa contar para a galera o que mais te fez entrar na formação. Em que momento você falou assim, meu, eu vou entrar, vou encarar isso daqui, é para mim, eu vou. Além do puxão de orelha da Lari, que eu sei que foi importante. Sim, sim, eu lembro que a gente estava conversando bastante sobre isso esses dias, e uma coisa que eu sempre fui foi um tomador de decisões, às vezes ali, em que eu me preocupava pouco em relação ao meu futuro, mas realmente de fato poder ter uma visão do que eu preciso fazer agora, né? Qual é o próximo passo? Então, eu sempre gostei de ter esse tipo de clareza do que eu tenho dificuldade hoje e o que eu posso resolver agora. Então, assim, o que me deu esse estalo, nessa decisão de poder entrar no Med 10K, foi de fato que eu estava cobrando por poucos, com valores ali menores, né, realmente, os clientes, e eu queria poder ser um profissional mais valorizado dentro do mercado. E eu queria poder também entrar dentro desse mercado do marketing médico, né, da forma certa, da forma correta. Como que eu realmente vou poder fazer para eu poder atender esses clientes ali, seguindo todas as regras, né, do conselho, por exemplo, que é muito importante. Como que eu vou ser uma pessoa estratégica para poder falar, doutor, se confia em mim, né? Eu realmente conheço tudo isso que eu estou te falando, e não só de forma genérica, ou não só querendo realmente ali só atender aquele cliente, mas se importar com o negócio dele. Então, de fato, foi nesse momento que eu falei, ó, qual que é o próximo passo que eu preciso dar ali realmente? Eu preciso dessa informação, porque essa informação vai me dar essa clareza, eu vou ter mais esse senso estratégico, isso vai facilitar com que eu possa cobrar mais e ser mais valorizado no mercado, que foi o que aconteceu logo depois, assim, logo depois de E algum de forma momento super ali. rápida, inclusive. Foi. Eu lembro no começo até da comunidade ali, do curso, né, que você fala, ou você vai ser um foguete, ou você vai ser um trem, né, como é que é? Enfim, Verdade. aí eu pensei, nossa, qual será que é, onde eu me encaixo, né? Onde será que eu vou estar daqui a 6 meses? Eu pensava em um ano, eu posso ser um foguete. Em um ano eu consigo ter esse resultado. E aí, quando a gente menos pensa, né, é realmente no tempo de Deus, né? Quando a gente menos Total. pensa ali, realmente acontece isso. Num tempo que você menos espera, você consegue coletar aquilo que você imaginava que você ia coletar em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso eu coletei tudo em 4 meses junto com vocês. Então, assim, foi uma loucura, foi Foi surreal. Aluno surreal mesmo. foguete certificado. Sim, certificado, assisti todo o curso, desenvolvi todas as estratégias que você comenta. Então, assim, tem me ajudado demais, não só no projeto em si, que eu tenho feito aqui no trabalho, junto com a Lara, junto na agência, mas também para outros projetos que eu estou envolvido também, que tem sido, assim, um abridor, sabe, de portas, tem sido muito interessante para poder fazer parte. Eu gosto de fazer parte de todos os projetos que eu faço hoje. Todos os projetos eu mergulho, todos os projetos fazem sentido para mim, sabe? Não tem nenhum que eu chegue e penso, será que vale a pena isso aqui? Meu, Todo dia e eu nada durmo assim, paga e penso, isso, muito né? bom. Não, e Sim, nada paga esse sentimento, né, Lucas? Porque quando a gente trabalha em algo que a gente, tipo, dorme e acorda, tipo, caracas, que saco que eu tenho que fazer isso daqui, você acaba perdendo muito da sua saúde emocional e física também. E esse ano, só o período que eu te acompanhei, muito pelo contrário, eu sempre vejo você com tempo de qualidade com a sua esposa, vocês sempre estão saindo para ter momentos juntos, jantando, vocês viajaram para Caracas. Então, tipo, isso vem nossa, muito de estar feliz realmente com o que se faz, ganhar o que precisa ali naquele projeto, né? O que realmente é justo. É demais acompanhar a jornada de vocês. E, ó, quando você, então, aí beleza, decidiu, bateu o martelo, entrou na formação média 10K, começou a estudar. Qual foi a primeira coisa que você mudou aí no seu esquema de trabalho a partir do que você estava aprendendo? primeira coisa que eu mudei foi a forma como eu estava me comunicando com meus clientes. Eu estava sentindo que eu estava com essa comunicação de prestador de serviço, sabe? Só entregando ali, às vezes, uma demanda ou outra,
fazendo parte, né, do que foi prometido, mas não avançando mais que isso. A primeira coisa que eu aprendi foi essa, foi de fato, de entregar mais para o seu cliente. E aí essa visão que eu tive já de poder entregar mais, eu pensei, pô, como que eu posso ser mais estratégico no meu dia a dia? Como que eu posso ali colocar no meu dia a dia um planejamento em que eu possa estar gerando mais valor além do prometido, né? Porque, assim, aquilo que está no teu contrato, com certeza é tua obrigação, foi o que o cliente te pagou para você fazer. Agora, você entregar mais é o que vai te dar resultado, é o que o cliente vai falar. Isso aqui valeu a pena pagar esse contrato, né? Valeu a pena fazer isso daqui com você, esse trabalho. Porque aí você pensa, né? Coisas que você pode estar agregando para o cliente, às vezes desafios, problemas que ele tem no dia a dia, o que você pode estar fazendo no seu dia a dia para você poder resolver mesmo que seja um pequeno problema que ele tenha no dia, sabe? E aí foi o que eu tenho feito, né? Mais com esse senso, talvez, de contribuir, que eu gosto de fazer essa contribuição ali na comunidade, por exemplo, e eu fico pensando, quais ferramentas eu posso aprender, quais problemas que eu posso resolver para poder ajudar além daquilo que eu prometi para ele. E isso tem ajudado porque ali com menos de um mês, às vezes 2 meses ali de trabalho com o cliente, ele já se surpreende, ele já fala, nossa, isso daqui eu não tinha visto alguém me entregar ainda. Que E aí legal. eu tenho aprendido cada vez mais isso lá no curso, realmente, de você pensar não só com a cabeça de prestador de serviço, mas com a cabeça realmente de estrategista. O que eu posso fazer para resolver o problema do meu cliente hoje? Né? Então, Que é o da que tem me hora. ajudado. Não, essa é a frase, né, central, assim, que amarra toda essa construção que você trouxe aqui pra gente. E aí você veio fazendo esses ajustes, então, mudando do seu posicionamento, e em que momento você falou assim, cara, isso daqui tá dando bom, tá dando certo? Que momento que caiu a ficha para você? Sim, no momento em que eu comecei a dar aquele salto, né, de coragem, né? Tem aquele momento em que você chega na reunião e aí você pensa, já quando você está com o valor estruturado, tudo certinho, e você pensa, agora eu vou cobrar o valor que realmente vale o meu trabalho. E aí você dá aquele passo de cobrar, e você, que nem você comentou, né? Cobrar e ficar calado. É isso. Esse é o meu valor e esperar a resposta. Você aprendeu demais, que orgulho! Sim, foi esse Quantas passo de propostas coragem. recusadas você teve? Aí Pouquíssimas, se depois não que, zero, né? nossa, a conversão tem sido muito grande depois desse momento que a gente, desse ano principalmente, né, que foi um ano muito grande, muitos acontecimentos, muitas coisas, e a conversão tem sido muito boa pelo fato de eu ter sido muito sincero também sobre os projetos, sobre a clareza que eu posso dar ali para o cliente do projeto, mas de fato de ter essa confiança de cobrar, essa confiança de poder falar o valor sobre realmente o que a gente vai entregar para ele, e também passar isso, né? Para o cliente ter essa percepção de valor. Porque não adianta a gente realmente cobrar mais caro, imaginar que a gente vai conseguir, né, fechar contrato só pelo fato de estar cobrando um valor mais alto. Mas você tem Uhum. que transparecer isso, né? Eu já ouvi falar o Caio Carneiro falando sobre essa questão, a confiança pede, né? Você tem que dar esse senso de que parece que você está ali exalando essa confiança ali no momento da reunião. Então, assim, essa postura também eu tenho aprendido muito nas aulas do médico da SCA, que foi como que a gente tem que ter essa postura diante do médico, diante do profissional que você vai contratar, por exemplo, que eu tenho trabalhado muito esse senso de que eu tenho que liderar os projetos, eu tenho que ter esse senso de liderança, esse senso de ação, né, de demandas. Então, eu não posso demonstrar que eu não tenho essa clareza, eu tenho que realmente ter essa clareza de fato, né? Eu tenho que parecer ser e também ser, né, o cara Exato. ali E sendo também e de entregar na hora, né? Também entregar fechar na hora. aparecendo e quando o cliente fechar, ele falar, era isso mesmo, eu não estava errado. Na minha Exato. percepção de profissional do Lucas. Legal. E você trouxe bastante sobre a comunidade. Eu acho que você é um dos alunos que mais aproveita da comunidade, que é realmente um lugar assim. Vou deixar você explicar. Conta para a galera como que é a comunidade e tudo que você tem construído ali a partir desse networking, da ambiência, né? Da galera comemorando o contrato. Como que isso puxa a gente a crescer também, né? Nossa, é muito bom. A primeira experiência que eu tive já no primeiro plantão, eu já falei, nossa, isso daqui é diferente, a energia é diferente.
Porque você tem esse senso de que tem pessoas que estão mais longe, né, onde você quer chegar, de fato, estão mais longe ali, você pensa, pô, eu posso alcançar onde essa pessoa alcançou. Olha a história dessa pessoa, ela chegou até lá, ela teve mais dificuldades do que eu ali para chegar nesse lugar que ela está hoje. Tantas pessoas que eu conheço hoje me falam, caramba, você é fera demais, né? Você chegou naquele lugar e eu consigo chegar também, né? Por mais que eu tenha tido dificuldades até chegar até aqui, existem pessoas que teve mais dificuldades que você e elas conseguiram chegar até lá. Então, assim, isso me motiva demais. E aí, poder conhecer a galera realmente nos plantões, tirar as dúvidas, ver as dúvidas do pessoal também na comunidade, assim, poder contribuir. Você ter voz em algum lugar onde seja esse ambiente mais fechado, você não vai ter esse senso de ser criticado, por exemplo, talvez pela sua ideia, talvez pela forma como você tem pensado ali, uma dificuldade que você tem, às vezes você não teria essa liberdade de contar para alguém, né, algum projeto, e eu vejo todo mundo fazendo isso todo dia lá, todo mundo falando sobre os seus projetos, as suas dificuldades, e todo mundo se ajudando, né, aprendendo ali, cada um com o que sabe, e também, assim, ou você se inspira nas pessoas que chegaram onde você quer chegar, ou você ajuda as pessoas que chegaram agora. Então, aí, de fato, essas pessoas que chegaram agora vão olhar para você e falar, pô, que bacana, eu quero chegar onde você está também. Então, assim, você tem que ver que você... É muito esse senso também que eu tenho praticado aqui junto com a Lari, junto com os próximos profissionais que a gente venha a contratar no futuro. É que a gente tem que ter esse senso de que as pessoas também dependem de você, do seu resultado, do seu sucesso. Então, você tem que realmente ter ali esse senso de pô, eu estou liderando, eu preciso realmente liderar essa parte, eu preciso dar meu máximo, né, meu máximo, assim como, por exemplo, eu aprendi isso muito com meu pai, de fato, ter esse senso de que as pessoas dependem de mim, dependeram de mim em algum momento, e eu preciso ser um orgulho para elas, eu preciso dar o meu máximo aqui que eu tenho, então, assim, isso tem me ajudado demais, sabe, poder levar isso para outras pessoas também, e sempre ser o lado em que vai resolver, e não o lado que vai trazer problemas, sabe, no projeto. Total. Não, é literalmente um puxando o outro, né? E eu falo muito do poder da ambiência, porque realmente cria uma atmosfera, uma energia ali, onde todo mundo está se ajudando. Eu passo lá todos os dias e contribuo também com as discussões ali. Hoje mesmo eu estava lendo a comunidade pensando, cara, que da hora isso daqui. Tipo, eu não tenho um dia que eu não abra a comunidade e pense, mano, que da hora essa galera, tipo, todo mundo discutindo, realmente se ajudando, um puxando o outro, no lugar onde você tá, você vem puxando os de baixo e se inspirando nos de cima, e cada um tá em uma etapa ali, então, quão é importante, né, às vezes eu fico pensando, mede 10K sem a comunidade ia faltar muito, muito importante ter a comunidade ali pra gente conseguir se falar, trocar ideia, tirar dúvidas em tempo real e não ficar só esperando ali para o plantão de dúvidas, né? Teve um acontecimento também na minha vida, que foi antes mesmo de eu começar a entrar nesse mundo, né, ali em 2017, 18, por aí também, que eu tenho um amigo, né, que a gente se conhecia, né, a gente já tinha feito alguns cursos, e ali, assim, eu vi um momento em que ele estava num momento de depressão, ele estava ali realmente muito mal da saúde, e de fato ele estava muito trancado dentro de casa, né? Sabe? Aquela pessoa que, tipo, você gosta muito dela, você quer ver ela bem, né? E aí você percebe que, no caso, ela está ali se fechando. E o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para talvez estar ali no dia dela, ou poder fazer algo para poder motivar ela, né? A seguir, assim, melhor a vida, né? E aí, a gente começou, por exemplo, né, assistindo alguns vídeos no YouTube, tudo mais, tanto que a gente chegou no momento que eu falei, a gente tem que sair para a rua, a gente tem que fazer alguma coisa, conversar com pessoas, por que a gente não, sei lá, não vai vender brigadeiro na rua, alguma coisa assim. Aí a gente, não, bora fazer isso então. Aí a gente começou ali a montar o brigadeiro e tudo mais, a gente foi para a rua e começou a conversar com as pessoas. Não porque realmente a gente precisava do dinheiro naquele momento, nem nada, foi realmente porque eu queria poder ver ele melhor e queria também me destravar nessa parte da comunicação. Então, assim, foi o que ajudou a gente naquele momento a socializar mais também, a conhecer mais as outras pessoas, assim, foi muito legal aquela parte. E até hoje ele me agradece,
ele fala, nossa, muito obrigado, assim, ele está muito bem hoje, ele está super bem, está muito feliz. Graças E a Deus. aquele senso que eu falei, né? Ou você ajuda as pessoas que estão onde você quer chegar, ou que querem ser melhor, ou você se inspira nas pessoas que já chegaram onde você está. Então, assim, isso faz com que você cresça, né? Que você sempre busque evolução. Não tem inveja do que a pessoa tem, mas, de fato, você, de fato, ir lá e conseguir também, né? Procurar ver o que ela fez e pedir ajuda também, né? Ter esse senso de humildade, Total. pedir ajuda. De humildade, essa é a palavra, é isso que eu ia falar. Entender que, por mais que a gente fique aqui, não sei se eu já falei aqui no YouTube ou em alguma aula, mas meu projeto de vida é viver até os 104 anos. E eu sei que mesmo vivendo 104 anos, eu não vou aprender tudo que dá para aprender. Então, o senso de humildade, no sentido de você falar, cara, beleza, eu aprendi um bocado de coisa, mas eu não aprendi tudo ainda. O que essa pessoa pode me ensinar? E literalmente todo mundo pode ensinar alguma coisa pra gente hoje. Isso que eu acho que é a grande magia aí da vida, né? E além da comunidade, Lucas, você é também, olha quantos títulos aqui, você é também um dos alunos que mais participa do plantão de dúvidas. E eu queria que você falasse a importância de você estar nesse lugar, né, que é diferente da comunidade e também ali da plataforma do curso. Como que o plantão de dúvida tem ajudado você na sua carreira? O plantão de dúvidas, ele me ajuda muito com o cotidiano, de fato. É você poder levar as suas dúvidas principais do teu dia a dia, coisas ali que geralmente você não conseguiria estar perguntando assim e ter uma resposta ao vivo, uma resposta direta, até quase que instantânea, né? Porque e fora o senso da comunidade, de fato, das pessoas estarem se ajudando, assim, com a sua dúvida, no momento que você pergunta ali, não só você ajuda as pessoas, né, Nath, mas todas as outras pessoas ali também se ajudam, por exemplo, chegam outros alunos ali mais experientes e falam, ó, realmente isso daqui, eu já testei isso, então, assim, traz aquele olhar de negócio, né, sobre as outras pessoas, e você também consegue entender o que está dando certo, está dando errado, e você coloca em prática logo no outro dia. Então, assim, acredito que o plantão tem sido um dos lugares que eu mais, assim, consegui crescer também, porque ali, de fato, você consegue poder ver pessoas que precisam de ajuda com alguma demanda, com algum processo, com algum um projeto, e ali, você participar, isso faz com que as pessoas também aprendam com você, né, que você possa ter um espaço ali para você poder compartilhar suas ideias, o que deu certo, o que deu errado. É um ambiente tão, assim, aberto, tão tranquilo para você falar sobre as coisas dos clientes, que você não fica inseguro de talvez ali você falar alguma coisa que é de certo cliente, né, que possa prejudicar a sua carreira, nem nada disso, porque ninguém está, o nosso mercado, né, ele é um oceano azul mesmo, porque de fato ninguém está querendo roubar o cliente de ninguém está pensando ali em, sei lá, fazer algo ali para Pescar prejudicar no você. aquário do outro, né? É o termo que a gente usa lá na comunidade. Ninguém pesca no aquário do outro. Isso é realmente muito maravilhoso, traz muita segurança. Sim, é muito mais fácil você poder ver alguém querer te ajudar do que alguém querer roubar o cliente. Casos de roubo de cliente não tivemos ainda. Agora, de Não. ajuda, ó, dá para descer a lista ali do quanto a galera se ajuda na comunidade no plantão, né? Nossa, eu tenho contato de muitos dos alunos, assim, que têm sido agora meus grandes amigos, sabe? Eu sempre tive esse senso de que eu precisava de ter parceiros, assim, de ter amigos para poder compartilhar algumas coisas, aprender o que está dando certo e ver o que pode estar dando errado também, mas poder compartilhar isso. Porque teve um momento da minha vida em que eu pensei, nossa, a gente acaba se fechando, principalmente quando a gente entra nesse mundo ainda. Às vezes as pessoas, às vezes, estão com dificuldade financeira, ou às vezes estão com algum problema realmente de saúde, de emocional, né? E eu tive esse problema de quase tudo, financeiro, emocional e tudo isso ao mesmo tempo, às vezes quase numa beira ali de ficar um pouco mais ruim essa questão do emocional, né? E você poder ter esse senso depois de você poder estar nesse lugar em que você pode compartilhar essas coisas, você não está mais sozinho, sabe? Você não sente que você pode compartilhar com outras pessoas e você pode comemorar com elas. Porque cada vez que eu comemoro a vitória de outra pessoa lá, parece que me dá mais energia para conseguir mais, sabe? Então, assim, é o senso de realmente você ver todo dia pessoas fechando contrato, pessoas ficando mais felizes, pessoas conseguindo resolver os problemas, né?
e podendo, assim, ter isso e trazer para a família delas. Então, assim, eu quero construir a minha família, por exemplo, por enquanto só eu e a Lari, né, mas eu me orgulho demais de tudo que a gente faz. Por enquanto, acompanhe essa palavra aí. Por enquanto, daqui a pouco sai um cachorrinho ali, talvez, a gente adote. Mas, enfim, eu me orgulho demais de poder ter outras pessoas para poder compartilhar esse tipo de aprendizado, não só de trabalho, mas poder compartilhar ali desafios, de poder confiar nas pessoas. E eu já falei até para alguns, né, que eu estou esperando um evento presencial teu aí, para a gente conhecer as pessoas. Então, assim, só no aguardo. Vai chegar, eu prometo, 2026 está aí para a gente desenrolar esse evento. Mas eu não quero deixar de reforçar aqui, Lucas, porque a sua fala me deixou até emocionada, de verdade, porque empreender é uma tarefa muito solitária mesmo. Eu acho que o momento de mais dificuldade que eu tive na minha carreira foi quando eu passei por um monte de perrengue, perdi 50% dos meus clientes e eu não tinha ninguém comigo. Era literalmente isso, assim. Eu não tinha ninguém para segurar minha mão, eu não tinha um parceiro para trocar, porque no mercado, eu não sei o porquê que isso acontece, mas é uma cultura meio de briga. Então, tipo, se você for pegar alguém que trabalha na mesma área que você, tipo, tô passando essa dificuldade, me ajuda. A pessoa vai falar assim, continue aí, que fique aí na dificuldade, é bom que eu pegue os clientes que você perdeu. Então, rola um pouco disso no mercado, eu me senti absurdamente sozinha e assustada. Eu falava, caracas, cara, como que eu vou sair disso? Então, a sua fala me deixa emocionada, por ver que a gente, juntos, não a Natália, mas juntos, nós do MED 10K, conseguimos construir um lugar onde realmente a gente não só trabalha melhor, como a gente faz amigos, se diverte e sai desse lugar da solidão. Não tem mais solidão, é abrir o Telegram, abrir a plataforma Natália Marketing Médico, jazz, vamos lá conversar, uma vez por mês a gente tem um plantão de dúvidas que parece quase um happy hour, que a gente vem ali trocando, se divertindo, dando risada, fazendo piada. Então, eu fiquei muito emocionada quando você trouxe esse ponto para cá. Obrigada por trazer esse ponto para cá. É muito bacana quando vocês contam essa história com tanta sinceridade. E, Lucas, eu quero saber, se você não tivesse entrado no MED 10K lá em finalzinho de abril, maio, né? Você acha que teria conseguido destravar e crescer financeiramente? Você acha que em dezembro, como agora, você estaria exatamente onde você está? Nossa, muito difícil mesmo, porque o que fez eu destravar, eu senti de fato que eu conseguia alcançar esse nível, por exemplo, dos 10K, eu sempre tive, no momento em que eu comecei essa carreira, eu comecei a pensar nisso, eu sempre tive essa meta, né? Eu quero bater meus 10K, eu quero chegar lá. E eu vejo outras pessoas chegando e é super possível, né? Porque quando você vem, às vezes, do trabalho tradicional, né? Você pensa, nossa, às vezes você vai trabalhar muito mais, você não vai conseguir bater um teto ali, você não vai conseguir, só vai sempre bater aquele limite, não vai conseguir expandir, você não vai conseguir alcançar aqueles resultados, às vezes. E muitas das vezes, mesmo que eu tinha essa confiança, eu não sabia o passo a passo, não sabia como que eu poderia chegar a conseguir isso, né? Então, eu não tinha, mesmo que eu tinha esse senso de que eu poderia, eu não tinha as habilidades de fato, eu não tinha técnica ali, eu não tinha um caminho claro para poder seguir. E só depois que, de fato, eu entrei no MED 10K, eu tive um caminho claro, eu tive ali realmente um ambiente muito bom para crescer, pessoas que eu pudesse ali contar, né, que eu poderia, de fato, estar aprendendo também, e aí que começou a ficar mais leve, sabe? Então, assim, o tempo ele foi importado, muito importado, porque foi no momento que eu, sabe, bati no peito e falei, nossa, é possível, eu consigo fazer isso, eu consigo chegar até lá. Agora que eu tenho o mapa, o GPS, eu acelero o meu resultado. É literalmente isso, né? É isso. É você falar, não, eu tenho todas as ferramentas aqui que eu preciso estar na mesa. Eu só preciso, e tem também um passo a passo aqui, que é só realmente assistir, aplicar, botar em prática. Então, assim, é realmente você colocar na tua rotina e você pensar nas pessoas que dependem de você para você conseguir esse resultado. Então, foi muito isso, de eu pensar, eu fiz esse investimento, então eu tenho que ter retorno nesse investimento, então eu tenho que me dar ao máximo, eu tenho que realmente fazer aquilo, isso daqui fazer sentido. Eu não posso só
fingir ali, assistir uma aulinha ou outra, ou então só levar com a barriga, vamos dizer assim, né? Eu tenho que dar 100% aqui para dar resultado. E foi isso que eu fiz. Todo dia eu fiquei ali na aba do comemorar, né? Na aba da comunidade, e eu olhava todo mundo ali conseguindo, eu falava, não, vou conseguir também. E aí eu olhava e falava assim, nossa, parabéns para essa pessoa, ia lá, comentava, parabéns, só comemorava com ela e pensava, um dia eu vou chegar lá também. E assim, foi senso de quê? De você estar disposto, né, a você se colocar nesse lugar de que você já conseguiu chegar lá, que aí realmente começou a vir as coisas, começou assim a fluir, e eu comecei a sentir esse ponto, né, é, de poder também ser uma pessoa confiável ali dentro da comunidade, as pessoas confiarem em mim, confiarem às vezes nas coisas que eu tenho compartilhado, porque é o senso natural de você poder transparecer teu conhecimento ali, sem você querer se aparecer ou nada disso. É realmente você poder comentar aquilo que você vê no dia a dia, sem esconder o ouro, vamos dizer assim, né? Exato. Então, só realmente falar o dia a dia, o que você pode aprender, e isso tem ajudado demais, sabe? Tem ajudado muito você compartilhar para você depois colocar em prática também o que você aprende. Então, foi esse senso realmente de comunidade, esse senso de você querer ser você mesmo, sem querer colocar ali uma máscara e pensar que você, sei lá, outro personagem, uma outra pessoa, mas você realmente se expor ali, vamos dizer assim, para você poder conhecer outras pessoas, para você ajudar o máximo que você pode, e isso que tem me ajudado. Então, eu até falo para alguns membros, algumas pessoas que me perguntam também, o que você faria, talvez, ali para você conseguir crescer dentro da comunidade, para você aprender? Pô, é só você realmente participar dela, é só você realmente estar ali todos os dias. É mais simples do que o que parece, né? Não tem nenhuma fórmula misteriosa, super, hiper secreta. É fazer o básico bem feito. E é Sim, isso. é e aí, isso. então, você estava lá em abril com um faturamento de aproximadamente 5 mil, fez toda essa jornada, agora está quase 15, e eu quero que você conte quantos clientes você tem hoje e qual foi o maior contrato que você fechou depois no mês de 10K. Perfeito. Quantos clientes eu tenho? Eu tenho que ver até com a Lari, que é ela que faz a contabilidade aqui. E assim, eu estou em tantos projetos que fica até um pouco difícil, mas vou dar uma média, por exemplo. Eu olho aqui, seria uma média de 10 a 12 projetos que a gente está dentro. A gente está cuidando ali de clientes. Muitos deles, a maioria deles são do marketing médico. Então, assim, 100% aquilo, né, que eu tinha imaginado. Eu queria chegar na comunidade, eu queria chegar na formação e atender o público que eu tinha mais vontade de atender. Hoje, 80% para cima são os clientes que eu quero atender e que eu tenho vontade, que de fato ali são os médicos, os doutores, ali, os profissionais de saúde, né? E os que não são principalmente clientes muito bons, são clientes que eu gosto de conversar, que são até meus amigos, então, assim, eu só estou em projetos muito bons, então não tem que reclamar, sabe? Só alegria. Que bacana. E dentro de todos esses, qual foi o mais alto que você fechou até agora? Ah, sim, sim. Mas o que eu tenho fechado até agora é um contrato que eu fechei de R$ 3.000, porque daí tem sido um limite que eu não tinha cobrado até então. Porque eles são, pensando na estratégia como um todo, né, no geral, esse projeto tem sido muito, muito bom para a gente, e tem sido um projeto que a gente consegue pensar de forma estratégica, porque daí a gente não está no senso ali só de operacional, né? A gente tem que pensar realmente uma visão mais estratégica. Então, assim, todo dia a gente tem que avaliar o que a gente vai entregar para aquele cliente. Então, tem que ter sempre esse senso de acordar no próximo dia e pensar como que eu posso encantar esse cliente, né? Como que eu posso fazer com que esse cliente tenha mais resultado. Porque você depende de uma estratégia maior e o cliente depende de você também para ele conseguir um melhor resultado. Então, tem sido muito bom esse projeto. Legal. Ô, Lucas, se você pudesse deixar para a galera que está assistindo a gente, que não está no MED 10K ainda, 3 grandes aprendizados que você teve com a formação, de forma assim, resumida, o que você diria para eles?
A primeira coisa seria contribua, faça a sua contribuição. Você, mesmo que você pense que você ainda não sabe de muitas coisas, você sabe muito mais do que a maioria das pessoas, e às vezes você trancar esse conhecimento só vai fazer com que você não evolua, então é mais fácil com que você compartilha, você cresce. Então, é uma coisa que eu aprendi e tem me ajudado muito. A segunda coisa é, tenha esse senso de estratégia, não pense só ali naquilo que você prometeu para o seu cliente, mas pense também em como você pode gerar mais resultado para ele, fazendo aquilo que você não tinha prometido ainda, encantando ele, né, fazendo um over delivery, então isso ajuda demais também. E a terceira coisa é, você precisa ter esse senso de responsabilidade. Existem pessoas que dependem de você. Então, você tem que dar o seu melhor. Assim como meu pai já me ensinou, né? Ele não me falou isso, né? Eu vi ele. Então, assim, no exemplo que você ensina as pessoas, né? Não é só você falar, não, você tem que fazer isso, sendo que você não está fazendo. Então, aí fica difícil. Então, assim, a responsabilidade de você poder pensar que existem pessoas que dependem de você, e isso vai fazer você crescer mais, você ter mais assim, essa energia para você conseguir alcançar as coisas, que vai fazer com que você consiga alcançar. O céu é o limite, né? Você consegue alcançar aquilo que você quiser, de fato. Se você tivesse essas três, assim, frentes, né? Essas três chaves, eu diria, ajuda demais. Se você pudesse resumir o impacto da formação média 10K na sua vida em uma frase, que frase seria essa? O impacto seria algo como seria em questão de aceleração, de fato, de ter uma baita aceleração em um curto período de espaço. É realmente eu poder ter confiado na sua metodologia, confiado em você, confiado na comunidade e confiado em mim principalmente, porque isso faz com que eu consiga crescer. Então, de fato, foi esse lugar é onde eu vou poder acelerar tudo aquilo que eu não tinha conquistado antes, sabe? É você ter esse senso de que é quase como se eu tivesse pegado ali, tá, agora você pode crescer, sabe? Depois disso aqui, você fez a sua formação, você aprendeu de fato com essas pessoas, você realmente... Foi um aval para você voar, né? Quase isso. É isso aí. É quase como se eu tivesse pegado aquela plaquinha ali e pensado, nossa, eu posso chegar muito mais que isso, né? Assim, é só um reconhecimento daquilo que é possível ser feito, sabe? Que é possível a gente alcançar. Então, assim, todas as pessoas que realmente se dedicam, né, que realmente colocam em prática, porque é questão de você não desistir também, né? Você pensar que é só quem não desiste, né? Só quem continua todos os dias que consegue ali chegar onde ele quer. Então, assim, depende muito de você mesmo. Com certeza. E se você pudesse encontrar o Lucas de abril deste ano e falasse assim, Lucas, vai acontecer isso daqui até dezembro, o que você acha que o Lucas do passado falaria para você? Primeiro eu ia desconfiar. Sempre, né? Sempre. Dar aquele pezinho para trás, né? Falar, Tá maluco? Tá maluco, Lucas? Tá maluco? Mas aí depois eu ia pensar nessa parte, né? De realmente de poder olhar para frente e pensar, se depende de mim para fazer isso, e eu já tomei a minha decisão antes, lá atrás, quando eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu realmente só liguei para lá e falei, olha, eu vou sair do CLT, eu não vou continuar aqui e eu vou encontrar um melhor caminho para a gente vai conseguir e tudo mais. Então, se eu ouvisse um Lucas mais avançado, vamos dizer assim, mais velho, né, olhando para mim aqui, e falasse a mesma coisa, eu ia acreditar, eu ia falar de fato. Então, é realmente só seguir esse passo a passo, né, só seguir isso daqui que ele me falou, porque se ele chegou até lá, e outras pessoas também que têm o mesmo problema, às vezes ou mais problemas, conseguiram chegar até lá, então por que não poderia, né? Então, por que não poderia? Então, assim, é até uma curiosidade interessante. Eu entrei no Ed 10K e eu não tinha um investimento para entrar realmente no geral ali. Eu tive que fazer um esforço muito grande para poder entrar na comunidade. E aí, depois que eu realmente entrei, mesmo com frio na barriga,
é quase como se depois que eu passei ali o valor, eu falei, agora eu já tomei essa decisão. Então, assim, dali para frente é quase como se eu tivesse já tido o aval de que eu teria resultado, porque eu ia, mesmo que eu não estivesse ali acordando e dormindo mais tarde, eu ia fazer dar certo, sabe? Porque vale a pena quando você realmente coloca e fala, isso daqui depende de você, você vai ter esse resultado, né? É mérito seu se você conseguir. E aí, de fato, isso me Aceitar, né? ajudou Receber esse a resultado. receber. É Uhum. literalmente isso, né? Ô, Lucas, o que que você diria para quem está assistindo a gente e tem dúvida de entrar na formação média 10K? Nossa, mesmo que tenha tanta dúvida para entrar, o máximo que vai acontecer, se você não arriscar, se você não conseguir ali de fato, talvez é você ficar arrependido por não ter tentado, de não ter feito aquilo, né? Aquele investimento, às vezes, que parece muito grande para você, como foi para mim no começo, talvez, de você querer investir, você pensar, nossa, realmente dava para esperar um pouco, mas não dá para esperar quando você realmente está decidido, sabe? Quando você quer mudar de vida, quando você depende, pessoas dependem de você. E aí, o Total. que aconteceu logo depois? Mesmo eu não tenho a clareza, eu sabia que eu ia ter resultado. Então, assim, se você está decidido e você sabe que você é capaz, que você tem todo esse mérito para conseguir, então pode fazer um investimento, porque, assim, eu fiz um investimento e agora o valor que eu recebo hoje é doideira, assim. Essa questão de você poder investir um valor realmente é quase como se você tivesse plantado ali uma semente e ela exponencialmente cresceu para Tá, todos os lados. Então, é realmente total. você ter essa clareza de que você é capaz. Se você sente que você é capaz de conseguir esse resultado, então, então não é um risco, é um investimento. Sem Então, dúvidas, apenas entre. Faça exato. como o Lucas, que levou um puxão de orelha da Lari, mas ele entrou e 4 meses depois, 5 meses depois, nem isso, o resultado na mesa. Ai, Lucas, tão bom contar a sua história aqui. Muito, muito feliz em te receber nesse podcast. Pega a sua plaquinha aí para a gente mostrar para a galera que ela tá ali no fundinho. Pegar aqui, Ah, eu já estou me preparando para mandar a próxima. aí, ó. Ai, que demais. Parabéns, parabéns. Olha, Nossa, muito feliz. quando ela chegou, não tem como você não se emocionar, né? Você pensar, nossa, isso aqui, sabe, tem tanto significado, tem tanto carinho, tem tanto de você aqui, sabe? Não é pelo valor que você recebeu, né? O valor que você recebe mensal. É pelo Por toda a jornada que toda fez a você chegar jornada. aí. É todo o tempo que você, todo o esforço que você colocou, o suor ali para você conseguir conquistar isso. Então, assim, Todos os medos que você superou para conseguir. Só aqui nesse podcast a gente pode fazer uma lista, né, desses medos. Então, o primeiro medo em entrar, o segundo medo em ajustar as coisas. Aí vem a primeira reunião onde você sobe esse ticket, dá aquele friozinho na barriga, você fala, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Então, é uma lista, assim, que se a gente juntar tudo, realmente, você pega essa plaquinha na mão e você fala, caracas, olha essa jornada. Não é sobre dinheiro, né, Lucas? Isso que é importante a gente conseguir falar para os alunos que estão ouvindo a gente, né, para a audiência toda que eventualmente não está no MED 10K. A gente fala muito isso aqui culturalmente, né, que boletos precisam ser pagos, a gente quer ganhar mais, mas não é sobre dinheiro no final das contas, é sobre você estar feliz com o trabalho que você faz, contribuir com o próximo, gerar resultado e superar um monte de coisa que às vezes você deixou aí, tenho medo disso, tenho medo daquilo, e aí você vem tirando o seu caminho, tipo, medo que eu mando aqui nesse negócio, eu vou sim, fazer sim e vou ter resultado. sim, Então, exato. cara, E é é muito esse sentimento. friozinho na barriga, né? Esse friozinho na barriga que você sente, todo momento que você tá ali prestes a avançar, prestes a crescer. Quando você sente esse frio na barriga, é porque tá vindo algo que vai fazer você superar, você vai crescer. E se você recua, né? Se você não vai para frente, você perde uma oportunidade gigantesca de você mostrar para você mesmo que você pode, sabe? Então, assim, todo momento, até nesse momento, antes de eu entrar nessa entrevista, por exemplo, eu já estava pensando, nossa, esse frio na barriga é gigantesco. Só que eu penso, é isso que vai fazer eu crescer, sabe? É eu poder contar ali uma história, eu poder
motivar outras pessoas também a seguirem, né, a arriscar, né? Enfim, Com isso faz certeza. muita gente crescer. Ô, Lucas, sei que você também é uma pessoa de muita fé, você e sua esposa, e uma coisa que eu sempre trago junto comigo é: se Deus mostrou para você aquilo, Ele não vai te mostrar um negócio que não é para você, né? Uma vez que você viu, você não consegue desver. Então, Sim, por mais que você sinta medo, como você falou, esse medo, ele geralmente é esse aviso do universo de Deus, tipo, vai, meu anjo, vai que vai dar certo. Então, é muito exato. natural você sentir esse medo, mas você ter essa leitura é muito importante também para você não perder grandes oportunidades. Muito Perfeito, bom. perfeito, exatamente. E até essa questão de confusão, de você ter essa confusão, de você às vezes não ter essa clareza. Uma coisa que eu aprendi muito é isso. O primeiro, no caso, a confusão é o primeiro passo para a clareza. Então, assim, se você tem essa confusão inicial de você imaginar que não vai dar certo, você tem muitas coisas acontecendo na sua cabeça que está te impedindo de conseguir, parece que esse é só o primeiro passo, né? Mas quando você estiver lá na frente, quando você tiver realmente prosseguido, né, seguido ali no seu plano, seguido certinho que você prometeu para você, ali esse medo ele só vai ser algo, sabe, algo inicial, assim, você nem Decorativo. Vai é ficar assim, isso. ó. Isso é só uma coisa que você fala, você lembra quando eu tinha aquele medo lá? Enfim, é isso. Então, assim, poder ter essa clareza também, de poder ter essa plaquinha, por exemplo, estar com vocês, assim, isso faz com que a gente tenha cada vez mais esse senso de que quanto mais eu crescer, mais eu posso ajudar outras pessoas, mais eu posso participar de projetos que valem a pena, por exemplo, do mercado, né, principalmente do mercado da saúde, que aí você vê que você está ajudando outras famílias também naquilo que você está fazendo, então é muito importante que você saiba o seu foco, o seu propósito, né? Você está ajudando outras pessoas, de fato? Isso que você trabalha, ele vale a pena mesmo? Você está fazendo com que esse resultado não seja só apenas financeiro, mas está ajudando outras pessoas de alguma Tá forma? cumprindo um propósito maior, né? Como a gente fala aqui. Quando isso Exatamente. tudo se conecta, a conta fecha. A conta fecha. E assim, quanto mais você ajuda outras pessoas, mais você vai receber. É isso. Então, é isso. Lucas, muito, muito obrigada. Eu sou sua fã, você sabe disso mais do que ninguém. Desde quando você veio para cá, pro outro lado do balcão com a gente, falei, menino, já te amo, você e a sua esposa. Gratidão por contar Legal. a sua história aqui, por inspirar outras pessoas, pelo seu pensamento e também postura, posicionamento e por toda a ajuda que realmente tudo que você contou aqui é muito real. Você é a pessoa, uma das pessoas mais presentes ali na comunidade, ajudando outras pessoas. Então, eu queria muito te agradecer por isso e dizer que conte comigo, como sempre, estarei aqui para vocês. Muito feliz em ter você aqui no MED 10K, viu? Obrigada por contar a sua história. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, em algum lugar aqui, clica no botão para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, porque a gente vai trazer várias outras histórias aqui no podcast. E se você está ouvindo pelo Spotify, clique em seguir aqui para você também receber notificações dos novos episódios que a gente vai colocar no ar, tá? E Lucas, um grande cheiro para você, muita prosperidade, que Deus abençoe Obrigado. infinitamente a sua vida e vamos junto, como eu sempre falo. Bora! Obrigado, Renato, por tudo, por toda a oportunidade, por tudo que a gente tem feito. E só agradeço sempre, né? Sempre essa gratidão por tudo, né, que a gente tem feito, né? Gratidão a Deus, a todas as pessoas que estão à nossa volta. E é isso. Então, muito obrigado mesmo. Gratidão. Ó, um cheiro, fique com Deus e até a próxima.